não existe, ó, a prática do zelo, da firmeza e o quê? Quem já foi em algum lugar e perguntaram para você, você tem prática nisso? Nunca te perguntaram isso, não? Quem já fez aulas práticas no Detran? Quem já fez? Então você vai entender, não é? Sim ou não? Não tem aula prática? Por que aula prática? A pessoa entra no carro, não sabe nem onde é o pedal, né? É assim ou não é? Aí ela vai praticando, e quanto mais ela pratica, mais aperfeiçoada ela se torna naquela área. É ou não é? Então, na palavra de Deus ensina que a prática do zelo é continuar sendo que zeloso, continuar praticando. Você vai se aperfeiçoando mais. Porque alguns deixam de ser zeloso com as coisas de Deus, porque parou de praticar. A levita, o obreiro José Paulo e o obreiro Henrique e a levita Luna e a obreira Luna abençoada, novinha já tem. Quando Deus escolhe é assim, né? Tem 8 anos? 9. A Stephanie também começou jovem, né? O Henrique também. Só eu e você começamos um pouco mais derrubado, entendeu? Mas o importante é que chamou nós também. Glória a Deus. Aí, eles estavam louvando aqui no altar. Quem viu eles louvando? Estava lindo, não estava? Sim ou não? Mas se eles praticar cada vez mais, o louvor ao nome do Senhor será perfeito. É a prática. Tem que continuar praticando o zelo. Vai ter pessoas que vai falar para você, para com esse negócio de igreja todo dia. Para que isso? E não sei o que. É o próprio inimigo. Para você parar de praticar o zelo. Porque se você praticar o zelo, a firmeza, na fé, você vai ser inabalável, porque você vai ter prática no que você faz. Quem tem prática no que faz não se perde, não é verdade? Ninguém o convence a fazer outra coisa. Não é verdade? A pessoa tem prática naquilo, dificilmente alguma pessoa vai convencer a ela ser diferente. Ela tem prática no zelo, é bem difícil alguém convencer ela a ser relaxada. Você entende o que o pastor está pregando? Tem pessoas que ela é bem zelosa na casa dela. Não tem? As panelas brilham mais que a lâmpada. Não tem gente que é assim? É bem difícil você convencer a ela a ser uma pessoa relaxada. Porque ela praticou aquilo, não foi de hoje. Ela não aprendeu aquilo de uma hora para outra. Ela foi adquirindo ali experiência, sabedoria, praticando e aprendendo cada vez mais. E hoje ela fala, eu faço isso de olho. Então assim é a prática com as coisas de Deus. Quanto mais você vai praticando, quanto mais você vai se achegando na presença de Deus, mais você vai se achegando a Deus, mais você vai sendo filho de Deus. Porque o servo, ele não sabe o que faz. O servo tem que aprender. Servo é o escravo. Vou dar um exemplo. O motor, ele é o escravo do carro. Sabia disso não? Qual é a função que o motor tem? Uma só. Ele não sabe fazer outra coisa, sabe? Porque ele é o escravo. Você entende ou não? Está entendendo o que o pastor está pregando? Qual é mais caro, o motor ou o volante? Mas o volante é que direciona para onde vai o carro. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Então quer dizer o quê? Jesus disse, eu já não chamo mais de servo, mas sim de amigo, porque o amigo sabe o que faz. O escravo não, o escravo só faz aquilo que
que manda fazer e trava ali, e não faz mais nada. Não aprende mais nada, você entende ou não? Você entende o que o pastor está pregando? Ele se torna escravo daquilo. E o servo, quando se torna escravo, ele não pode chamar o seu senhor de amigo. Porque o amigo, ele sabe o que faz. Só pode ser chamado de amigo aqueles que sabem o que está fazendo. Então, para mim, ser amigo de Deus, eu tenho que ter zelo para com Deus, para com as coisas de Deus, sabendo que eu estou fazendo para não ser lisonjeado e nem bajulado por ninguém e nem receber tapinha de ninguém para abandonar o zelo que eu tenho pelo Senhor. Jamais eu devo abandonar. Entende o que o pastor está pregando ou não? Vocês estão compreendendo? Quem está compreendendo, levanta a mão. Se você sabe a quem você serve, se você tem zelo para as coisas de Deus, como é que você vai ficar caindo? Não cai. Você entende o que o pastor está pregando? Porque você tem zelo. Você sabe o que você está fazendo. Você não está ali forçado de escravo. Você entende? Ainda que você foi chamado como escravo, mas como nasceu em você o zelo, e o zelo consumiu até a sua vida, consumiu até as suas forças, aí você virou ali uma pessoa que faz até de olho fechado, já sabe o que tem que fazer na presença de Deus. Vê a luta, você já sabe, tem que orar. Você entende ou não? Vê as tentações, eu tenho que desviar. Você entende o que o pastor está pregando? Agora, quando é escravo, não. Está vendo um negócio feio e está indo. O motor ele só vai mudar de direção se você virar o volante. Estou falando besteira? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser completos na presença de Deus. Porque o amigo de Deus sabe o que faz. Quando tem o mal, ele desvia. Quando a pessoa é da fofoca, é da mentira, ele sai de perto. Quando é da contenda, a pessoa foge. Quando é abençoado, chama para orar. Porque ele tem um zelo. Até as pessoas que começam a pregar, eu mesmo nunca tive vergonha de pregar, graças a Deus. Uma vez eu estava na igreja, aí o obreiro estava pregando tremendo, com medo danado do povo. Lembra disso aí? Eu falei, obreiro, eu posso dar uma palavrinha aí, rapidinho? O obreiro falou, ô povo de Deus, eu deixo ele pregar ou não? Achando que o povo ia zombar de mim, né? Aí o povo, deixa, todo mundo gritou. Aí eu dei um sermão, João 10. A porta é Jesus, não é o obreiro, não é pastor, não é homem nenhum. Você veio adorar a Deus, então glorifica a Deus, não importa quem prega. A igreja, tem essa não. Eu não era nem obreiro ainda. Estava ali no chamado. Me deu uma indignação. Um obreiro com medo de pregar. Que negócio é esse, rapaz? É só praticar, ter zelo, que você prega até de olho fechado. Você abre a Bíblia e a Bíblia fala por si. Entende o que o pastor está passando para você? É o zelo. É você ter o zelo, a prática do zelo. É óbvio, se você não tem prática no que você está fazendo, se você não tem prática em dirigir, se eu dou um carro na rodovia BR-116, na hora que você vê as carretas, você vai travar. Eu estou falando besteira? Por que vai travar? Porque não tem prática, não praticou, não teve zelo para praticar. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Você não está aqui sentadinho ouvindo a palavra de Deus? Está ou não está? E a Bíblia diz que nós não podemos ser só ouvintes. E sim também, está aí a palavra, não está lá em Tiago?
Nós não devemos ser só ouvintes. Porque tem pessoas que aprendem rápido e outras aprendem devagar. Porque tem pessoas que arrebentam rápido e outras não arrebentam nada. Porque tem pessoas que já, rapaz, entra falido na igreja e já está prosperando no outro mês. Por quê? Porque está pondo em prática o que está aprendendo. Sabia que é assim? E os outros não, falam, vou esperar. Essa não é, não pode, não é verdade? Vou praticar, vou fazer, não é para fazer. Jacó não pegou as varinhas, colocou lá na frente do rio, riscou as varinhas, foi assim ou não foi? Falou, agora vai ter um monte de bezerra aqui. Praticando o que? A palavra de Deus. Porque quem pratica a palavra de Deus vai aprendendo cada vez mais o que fazer no momento difícil. Por isso não podemos ser só ouvintes. Coloca lá, ó. Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando. Não mudou porque está enganando a si mesmo. Ah, pastor, já pratica, e por que não muda? Para de enganar você mesmo. Quem pratica muda. Pastor, eu manifestava com o demônio, mas vou praticar a palavra, nunca mais vou manifestar com esse mal. Acabou, arrebentou, você venceu em nome de Jesus. É praticar. Pastor, não prosperava, mas vou praticar a palavra e vou prosperar. Arrebentou e acabou em nome de Jesus. É a palavra. É praticar a palavra. Não se põe nas condições de santo. Se põe nas condições de servo e fala, a partir de hoje eu vou servir, vou praticar o que Deus mandar. Não vou ficar só ouvindo. Eu vou praticar. Imagina só você numa autoescola. Você senta numa cadeira, o professor, você tem que apertar o pedal, acelerar. Depois você tem que brecar na hora que vem um buraco. Aí na subida você tem que pôr a primeira, depois a segunda. Você vai ouvir, não vai? Você pode passar 10 anos escutando aquilo. No dia que você pegar um carro, você bate. Por quê? Porque só ouvir não traz resultado. O que traz resultado é praticar. É praticar a palavra. Glória a Deus. Então, ó, presta atenção nisso. Tornai-vos, pois, praticante do quê? Da palavra. Porque o praticante não esquece, igreja. Não esquece. O que fala que pratica, mas no momento da tribulação ele foge, ele retrocede, é porque ele não pratica a palavra, ele é mentiroso. Me perdoa, mas eu tenho que falar a verdade. Porque quem pratica, irmão, anda de bicicleta até encher as mãos. Não é verdade? Começa com rodinha, não é? Depois continua uma rodinha, é assim ou não é? Depois vai sem rodinha, é assim ou não é? Aí depois com uma mão, pai, estou com uma mão. Pai, com a outra. Pai, sem as duas mãos. Pai, com as pernas cruzadas. Porque está praticando. Estou falando besteira? Não sabe o que faz? Quem pratica? Agora uma pessoa que nunca andou de bicicleta vai andar sem as mãos. Vai acontecer o que com ela? Vai se machucar. Por isso tem que praticar a palavra. Tem que praticar. Tem que viver. Porque os que ouvem e não praticam, ó. Se alguém é ouvinte no 23, ó, e não pratica a palavra, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quer dizer, o que ouviu hoje, mas como não praticou, já esqueceu como proceder depois, porque não praticou. Todos que praticar a palavra de Deus vai ser bem sucedido e abençoado em nome de Jesus. Praticar, ouvir, todo mundo ouve. Jesus disse que tem ouvidos para ouvir. Agora praticar tem que nascer da pessoa. Eu tenho que falar, não, eu vou praticar. É assim que tem que fazer.
É para fugir do fofoqueiro, então eu fujo. Eu estou falando besteira? É para fugir da prostituição, eu fujo. É para fugir da maldade? Vou fugir. É para orar pela madrugada, então eu oro. Eu preciso jejuar, então eu vou jejuar. Eu preciso perdoar? Vou perdoar. Está na palavra que é para perdoar? Então eu perdoo. Eu tenho que batizar, aceitar Jesus para ser um filho de Deus? Está na palavra? Então eu não vou só ouvir, eu vou praticar. Vou fazer o que está aqui. Eu não posso estar contemplando a mim mesmo, entendeu? Não. Eu tenho que contemplar aquele que é grande, que é verdadeiro. A prática do zelo. Volta lá. A prática do zelo. Lá em Timóteo. A prática do zelo. Da firmeza e do quê? Tem 3 coisas para praticar aí, ó. O zelo, firmeza e o quê? E fidelidade. Se a Bíblia está falando dessas 3 coisas, é porque é coisas essenciais. Porque uma pessoa zelosa na casa dela, jamais você vai convencer ela a ser uma pessoa relaxada. Não é verdade? Tem gente que vai na casa de fulano e tal, e nem é acostumado a lavar louça. Mas sabe que a pessoa é zelosa, ela vai lá e já lava antes que ela fala. É assim ou não é? Não é desse jeito? Então, o zelo é muito importante. E a firmeza? Olha lá. A firmeza também. O que é firmeza? É a pessoa ser firme no propósito dela. Tem pessoas que parecem que praticam a palavra, mas uma palavra errada já leva para a prostituição. Já leva para as coisas ruins. Que firmeza é essa? Isso para mim não é firmeza, não é verdade? Porque quem é firme, não é verdade, igreja? Se ela pratica a firmeza, ela vai ficar forte naquilo. Quando vier uma conversa, né? Para tentar tirar, né? Tá entendendo? Vai falar, vamos em tal lugar, você é uma gatinha, você é linda, vamos comigo, e não sei o quê, eu vou dar aquela lua para você. Vai se converter, ô seu diabado. A pessoa é assim, quando é firme, sabia disso não? Se torna até chato. O pessoal fala, como fulano consegue ser assim? Ela não consegue, ela praticou. Não é mágica. Não é mágica. Se não pratica, como é que vai ser assim? Pelo contrário, eu conheço mulheres aí fora, de vista, que tem 5 filhos, um de cada pai. Por causa de quê? Porque não é firme. Já foi até para a igreja. Mas por não ser firme, não praticar a palavra, qualquer conversa a desvia do caminho. Qualquer um desvia. Pode ser uma pessoa banguela, ou com dente ou sem dente, o alemão, o japonês, é assim. Você tem que o pastor está pregando ou não? Ou rico ou pobre, é pessoas que não é firme. Por que não é firme? Porque não pratica. Você entende o que o pastor está pregando? Quanto mais você praticar, mais você vai ter firmeza, e você está protegendo a você mesmo. Você está protegendo a sua própria vida, não é verdade, igreja? Quando você é firme com Deus, você está numa rocha, você está sendo guardado por Deus. Imagina o tanto de livramento que você tem. É só você observar aqueles que são firmes, né? E aqueles que não são. Aí você vai observar, poxa, olha a minha vida como é que está abençoada, olha daquele lá. Olha como é que é a vida daquele. Porque os ímpios vai de mal a pior. Posta foto no Instagram, no Facebook, que está bem, mas não está nada bem. Só está bem aqueles que têm zelo com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com o que aprende. Amém, igreja? Vou dar um exemplo. Tem pessoas dentro da igreja que não praticaram a palavra de Deus. Recebeu um convite e foi se prostituir. Na primeira prostituição, pegou AIDS. Você acha que é brincadeira isso aí? Mas por quê? Pegou AIDS. Porque não é firme com Deus. Fosse firme, não iria fazer o que não presta, não é verdade? Estaria guardado, não estaria? Não estaria protegido? Sim ou não? E fora outros mal que tem por fora, não é verdade? Isso aí é um dos mal, não é verdade ou não? Fora outros que entram nas drogas, na prostituição, no roubo, no engano. E quando o diabo arranca
tudo que a pessoa tem, a sensação dela é de tirar a própria vida. Mas quem tem zelo, quem é firme com Deus, vai vencer tudo em nome de Jesus. Ele não vai cair em conversa errada, não vai cair em fofoca, não vai cair em armadilha do diabo. A pessoa que é firme, você entende ou não? Quem é firme é porque zela. Quem é zeloso, cada vez fica mais firme. Tem gente que fala, eu não acredito que tem gente honesta nesse mundo. Não tem gente que fala isso? A pessoa que fala isso porque ela não é firme, ela não é zelosa com Deus. Porque quem é zeloso é honesto, é fiel. Olha lá, ó. É fiel, olha lá, fidelidade. Ó. Isso aí também tem que praticar. Se a pessoa não praticar a fidelidade, ela não vai ser fiel nem com a mulher dele, nem com o marido, nem com os filhos, nem com o patrão, nem com os funcionários, muito menos com Deus. Quem pratica todas essas coisas será abençoado. Você entende o que o pastor está pregando? Nós não devemos somente ouvir. Temos que também o quê? Praticar. Por que praticar? Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo queria impor as mãos sobre aquele jovem. Por quê? Porque ele deixou de praticar o zelo, ele deixou de praticar a firmeza, a fidelidade, e ele estava desanimado. Quando a pessoa deixa de praticar o que Deus ensina, ela olha para os irmãos na igreja e fala, poxa, eu tenho vontade de ir na igreja, mas não tenho força. Eu tenho vontade de louvar como eu louvava antes, mas eu não consigo. Eu tenho saudade quando Deus falava no meu coração e tenho a certeza que Ele está comigo, e hoje eu já não consigo mais. Não é que não consegue, é porque deixou de praticar. Deixou de conversar com Deus, deixou de ser próximo de Deus, deixou de ser zeloso com as coisas de Deus, deixou de ser firme com Deus, deixou de ser fiel a Deus, e começou a pender para a fofoca na internet, para a prostituição, para as coisas que não pode, e aí ficou fraco. Você entende o que o pastor está pregando? Então, pela imposição das mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Pastor, por que o senhor prega de uma maneira tão aberta? Eu não vejo ninguém pregar assim. É porque na Bíblia de Deus está escrito que os impuros não vão entrar no reino de Deus. Então tem que pregar para você fugir da impureza mesmo. Se alguns não pregam aí, o problema é deles, não é verdade? Porque os impuros não vão entrar no reino de Deus. Então fugir da impureza. A Bíblia diz, fuja das paixões da sua mocidade. Qual é as paixões da mocidade? A carne. Ou você não sabe disso? É ou não é? Você não vê os mocinhos, as mocinhas andam igual um galo, né? Eu estou falando besteira? Aí fora aí? Hã? É ou não é? Porque mostrando, cada um esnobando mais a sua beleza para atrair o outro. E tem que atrair é a Deus. Você tem que chamar a atenção de Deus. Ser zeloso é para com Deus. E quando você estiver pronto para enfrentar um relacionamento de verdade, chamar a atenção do seu marido ou da sua esposa, só isso. Não tem que estar se embelezando para chamar a atenção do mundo, isso é impureza. Você entende o que o pastor está pregando? Isso aí está te levando para a armadilha, vai atrair traficantes, ladrão de banco, cadeieiro, é verdade. Você vê tantas pessoas de família, né? Está entendendo ou não?
que foi criado uma boa família, não é verdade? Uma família zelosa. E hoje está sofrendo na mão de pessoas ímpias, não é verdade? Porque tem que aprender a fugir da impureza, das paixões da mocidade e ser zelosa com as coisas de Deus. Bem-aventurada é a pessoa que é zelosa com as coisas de Deus, não é verdade? Quando casar vai estar todos em paz, não é verdade? Felizes. Porque o zelo com a obra ensina a lidar bem no casamento, nos estudos, na vida profissional, na saúde, é ou não é? Porque o zelo, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para ensinar, para discernir os pensamentos, não é verdade? Para disciplinar, sim ou não? E para salvar até a alma. Então a palavra de Deus é que ensina nós sermos bem-aventurados. Pastor, eu sou tão fraco, pastor, eu sou um pecador miserável. Todos nós somos pecadores. Mas quando você começar a ter firmeza com Deus, ninguém te derruba, nem o inferno. Porque você está tendo firmeza com quem? Praticando. Glória a Deus. Praticando o que você ouve, o que você escuta. E é dia após dia. Não é verdade? Praticando cada vez mais. Vou dar um exemplo. Um lutador de boxe. Ele já sabe lutar boxe? Sabe? Você é lutador de boxe. Como é que o lutador de boxe não sabe lutar boxe, gente? Lutador de boxe sabe lutar boxe? Mas ele tem que enfrentar um oponente. Aí ele vai direto enfrentar o oponente? Ele tem que fazer o quê? Praticar. Porque está vindo lutas, não está? Aí ele enfrentou essa luta, venceu, ele para de treinar. Ele já aprende tanto a treinar. Quem conhece o Popó? Até hoje ele está dando trabalho aí. Ele não para de treinar, de praticar. É ou não é? Porque está dentro da pessoa a prática. Então, se nós praticamos a palavra de Deus, talvez hoje você comece a praticar e você vê que é pesado. Mas tudo bem, você não desistiu. Porque o Espírito que Deus colocou em você e em mim e em todos os filhos dele é um Espírito o quê? Coloca lá na palavra. Moderado, olha lá. Talvez está pesado para você hoje. Porque hoje você decidiu sair do pecado. Hoje você decidiu deixar de fazer coisas que não devia. Vou dar um exemplo. Tem pessoas viciadas em pornografia? Tem ou não tem por aí? Tem ou não tem? A pessoa está fraca. Está ou não está? Mas se ela começar a praticar hoje a palavra de Deus e falar, eu não vou mexer mais com isso, eu vou parar, eu vou servir a Jesus, pode tremer a carne, mas ela decidiu. O primeiro dia talvez ela sofra bastante, o segundo talvez sofra mais um pouquinho, o terceiro, mas vai chegar um momento que ela vai estar aconselhando as pessoas. Eu estava assim também, eu estava defiando nisso aí. Tem pessoas que defiam nisso, é igual o crack, porque o estimulante está no cérebro. É igual o crack, a sensação vai para o cérebro. De prazer. Você entende ou não? Então, o primeiro dia talvez ela vai sofrer, não vai? Tanto as pessoas no crack, na bebidice ou no crime, não importa o que seja. O primeiro dia ela não vai sofrer, não vai ficar batida? Vai ou não vai? Sim ou não? Não tem pessoas que quando não bebe ela treme todo dia? Talvez no primeiro dia ela vai tremer, não é verdade? No primeiro dia a carne vai gritar, é ou não é? Mas ela já é praticante? Já iniciou. Já deu o primeiro passo. Pastor, mas se caiu uma vez? Se você caiu uma vez, andando de bicicleta não cai? Aí o que é que você faz? Fica lá caída. Você levanta para ninguém ver rapidinho, né? Não? É assim ou não é? E continua caminhando. Você vai se ralar, vai se machucar. Mas quando você se tornar zeloso, quando o Espírito de Deus confirmar sua fé, você vai estar abençoando tanta gente com a palavra que Deus colocou na sua boca. Porque tudo tem um início. Glória a Deus. Então o ideal hoje é a prática. Amém? Glória a Deus. A libertação começa na prática. A pessoa fala,
Pastor, eu vim na igreja, num culto de libertação na sexta-feira, e eu fui liberta. Você foi liberta do espírito mal, mas você vai ser liberta desse mal quando você começar a praticar a palavra de Deus, porque vai fechar a brecha e o mal nunca mais volta. Aí você foi liberto. Você entende ou não? Porque quando você vem, nós expulsamos o mal em nome de Jesus. Mas o que impede do mal voltar é você praticar a palavra. Entende o que o pastor está pregando? Porque tem pessoas que entram na igreja, manifestam com mal, passa 10 anos na igreja manifestando com mal. Não é porque não tem unção. Tem unção, tem poder de Deus, mas a pessoa tem que praticar a palavra para o mal não voltar. Você entende o que o pastor está pregando? E embora é a coisa mais fácil que tem. Com a unção de Deus, em nome de Jesus, nós expulsamos e vai embora. Mas o negócio é o zelo, é a prática da palavra para ele não voltar mais para a sua vida. Não adianta, porque se não praticar, o mal volta. E volta mais forte ainda. Entende o que o pastor está pregando ou não, igreja? A única coisa que vai manter o mal do lado de fora é você parar aquilo que você fazia, a brecha. Você entende ou não? Tem brecha que vocês sabem onde é. Aquilo que você tem alimentado há muito tempo e não tem controle mais, você quer parar, tem vergonha de falar. Não precisa falar, mas para de praticar hoje e Deus vai abençoar você. Para de fazer essas coisas aí. Praticar o mal, entendeu ou não? Para de praticar o quê? O mal e pratica o bem. Ao invés de ver filmes sensuais, vai ver filmes da Bíblia, para você ver se não melhora. Pode ver que vai dar sono rapidinho em você. Entendeu ou não? Então você tem que começar a praticar o bem, o zelo, a fidelidade, a firmeza. E nisso aí você vai ser inabalável, porque você está fechando as brechas. E o Espírito de Deus vai te ajudar. A libertação não é mágica não. É luta, é prática. Glória a Deus. Lembra daquele demoniado lá de Gadareno? Quem lembra disso? Quando ele foi liberto, ele foi viver a vida dele? Não, ele falou, quero seguir o Senhor. Foi assim ou não foi? E ele começou a praticar o quê? A palavra. Lá em Decápolis, ele pregou para todo mundo lá. Ele se tornou um pastor naquele lugar ali. Então tem pessoas que vêm aqui, se sente melhor, estou bem, vai embora. E continua vivendo o que vivia. Não praticando a palavra de Deus, enganando a si mesmo. E adquirindo sofrimento. Tem pessoas dentro de uma igreja que quer tirar a própria vida. Sabia disso? Está dentro da igreja. Por que quer tirar a própria vida, mesmo ouvindo o que você ouve? Por quê? Porque não pratica a palavra. Porque quem pratica a palavra não quer morrer e não quer tirar a vida. Ele quer entregar a vida para as pessoas. Ele aconselha as pessoas a viver. E o melhor é ou não é? O diabo veio para quê? Então quando a pessoa chega nesse grau, é porque ela não está praticando o que é bom. Quando você vê uma pessoa querer tirar a própria vida, ou ela chegou no limite dela, total, numa decepção, ou não está praticando algo que é bom, está praticando algo que é mal. Você entende o que o pastor está pregando? Como o dom gratuito de Deus é a vida, quando nós praticamos o bem diante de Deus, mais vida nós queremos. E também o salário do pecado é o quê? É a morte. Então se a pessoa pratica pecados e vai praticando, isso não tem idade não, isso não é tempo não. Não é questão o tanto de pecado que foi praticado, você entende ou não? É da maneira que a pessoa tem prazer naquilo. Então ela vai adquirindo a morte mais rápido ainda. Porque ela está tendo prazer naquilo que ela está fazendo. Você entende o que o pastor está pregando? Você vê jovens aí morrendo, se matando mesmo. Se você for no necrotério, você vai entender o que o pastor está pregando.
Porque falando assim, vocês não entendem. Tão jovem a pessoa fala, né? Mas qual o salário do pecado? Se estivesse praticando o zelo, não é verdade? Da palavra, louvando a Deus, glorificando a Deus, orando, jejuando, praticando a palavra, pode ter certeza que aquele necrotério ia estar vazio. Entende o que o pastor está pregando? A pessoa não ia querer morrer, porque o que está dela é a vida. Não feche os olhos para a verdade. Eu não estou aqui para julgar você. Eu não sou melhor que ninguém. Se eu não praticar a verdade, a palavra, eu sou mais um que padeço. Entende o que o pastor está pregando? Todos nós, se não praticarmos a palavra, por isso que a Bíblia diz que desde pequeno devemos ensinar os filhos o caminho que devem andar. Porque jamais ele vai se desviar dele, porque a palavra é a verdade, é a prática. Você vê que uma criança, ela aprendeu a andar de bicicleta com 5 anos de idade, ela pode ter 50, ela não esquece. Porque ela praticou, não é verdade? Então, se ela pratica a palavra de jovem, né? Não é ouvir todo mundo ouve. Aqui está um monte de gente ouvindo, né? Não pense obreiros, pastor, missionária, que os filhos estão na igreja ouvindo a palavra, é uma coisa grande, não. Grande é ouvir e praticar. Você entende o que o pastor está pregando? Se ouve e não pratica, se torna mais duro do que o do mundo. Sabia disso não? Porque quando ouve e pratica, ela ensina outras pessoas. Eu só posso ensinar alguém a dirigir carro se eu tenho prática em dirigir carro. Se eu não tenho, como é que eu vou ensinar? Então eu só posso ensinar as coisas de Deus para alguém se eu tenho prática nisso. E se eu pratico isso, isso não é pesado para mim, não é difícil. Você entende o que o pastor está pregando? Se torna uma coisa assim estável. Amém, igreja? Então até nisso você vê quem pratica a palavra. Quando você chega no lugar, você tem facilidade para falar da sua vida com Deus. Você tem facilidade de dizer que você é crente, que você é de Deus. Mostra que você pratica a palavra. Mas quando a pessoa se recua, tem medo e fala, não, porque só eu sou, e começa assim, porque ela não está praticando. Porque quando tem prática, é igual o pastor pregou, pode estar numa rodovia, pode vir carreta na contramão, a pessoa tem prática, ela tira o carro da reta e vai embora. Essa não é. Quando não tem prática, não pratica, ela não pode fazer nada. Amém, igreja? Então o Espírito que Deus deu para mim e para você, Deus deu para a gente, ó. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor. Olha o Espírito que Deus deu para nós. Pastor, fulano caiu porque não pratica a palavra. Fulano desistiu porque não pratica a palavra. Por quê, pastor? Porque nós somos fracos, mas o Espírito que está em nós, ó, é de poder, de amor. Então o espírito de covardia não vem de Deus. Entende o que o pastor está pregando? O espírito de covardia vem do inimigo. É tanto que Deus falou, o meu justo viverá, e se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Quer dizer o quê? Por que se retroceder? Algumas pessoas falam, que injustiça, todo mundo retrocede. Não, só retrocede quem não pratica a palavra. Entende o que o pastor está pregando? Só retrocede quem não pratica o quê? A palavra. Porque quem pratica a palavra, ele vai em frente. Não existe retroceder para quem pratica a palavra. Quem pratica a palavra, ele conhece só algo chamado perseverança, fé. Glória a Deus. É lá em Hebreus. Coloca aí por gentileza. Vamos lá que senão vai passar da hora. Passa rápido, não passa. Isso aqui é uma riqueza que você está recebendo. Para quem quer, né? Todavia, o meu justo viverá
pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Quem tem o Espírito de Deus não vai retroceder nunca, porque vai praticar a palavra de Deus, vai ver que é pequeno mesmo, que é falho, e que a carne todo dia quer derrubá-lo, mas ele vai praticando a palavra, vai buscando obedecer. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, e assim não é. Por isso Deus fala da multiplicação dos talentos, entendeu? Não, porque é o que pratica, o que multiplica, né? Não é o que retrocede. Você entende o que o pastor está pregando? Tem alguns que começam bem no espírito, depois vai diminuindo os cultos, não é verdade? Vai diminuindo a fé, a perseverança, vai, ao invés de seguir em frente, vai voltando para trás. Está deixando de praticar. Entende o que o pastor está pregando ou não, igreja? Nós temos que praticar. Por isso, para você se tornar melhor ainda praticante, é bom você estar sempre com alguém melhor que você na prática. É verdade. Eu vou viajar com um motorista ruim de volante? Tenho que viajar com um que é melhor que eu, para quando eu quiser tirar o meu sono, eu poder ficar tranquilo. Porque muitos no caminho desistem, porque está praticando tão bem, aí começa a andar com uma pessoa que não pratica nada, pratica ao contrário. Para te derrubar, meu irmão, tem um monte, viu? Agora, para te ajudar a levantar, é poucos. Escuta o que o pastor está pregando. Para te levar para a ruína, tem uma multidão. Você entende o que o pastor está pregando? Agora, aqueles que praticam a palavra de Deus, parece assim que não é muito legal andar com eles, porque eles não gostam de nada do mundo, né? Você entende o que o pastor está pregando ou não? Mas é os únicos que vai querer o seu bem. Você andar com aqueles do mundo, parece que é coisa boa, que eles só te põem para cima, nunca te disciplina, nunca fala a verdade, né? Tudo que você faz, mesmo errado, ele guarda segredo, entende ou não? É assim ou não é? É tão fácil lidar com essas pessoas, não é verdade? Porque eles não praticam a palavra. Quem pratica a palavra de Deus, aos olhos do homem, da carne, se torna uma pessoa chata. Por quê? Porque você não vai poder falar palavrão perto dela, você não vai poder falar prostituição, você não vai blasfemar contra Deus perto dela. Se você estiver indo pelo caminho errado, ela já vai te repreender, porque o que ela faz é praticar a palavra. Ela não tem experiência com coisa do mundo, ela tem experiência com Deus. Ela se desvia do mal. Antes ela medita no livro da lei, e medita dia e noite. E quando ela chega em casa, ela está lembrando de Deus, está em louvores, em oração. Mesmo quando quem pratica a palavra de Deus, ela se conhece quando está longe de todos. A pessoa vê quem é de Deus quando ela está longe de todos. Tem pessoas, quando está no meio da multidão, ela parece ser de Deus. Mas os que praticam a palavra de Deus verdadeiramente, ela é de Deus até quando ela está só por aí. Ela não precisa estar sendo observada, nem vigiada. Você entende o que o pastor está pregando? Então nós temos que fazer o quê? Praticar a palavra de Deus no zelo, na firmeza, né? E na fidelidade. Mas deixa aí onde nós estamos aí. Continua aí em Hebreus. Já vou encerrar já. Quem está compreendendo essa palavra aí? Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que é comprazer a alma? É ter prazer naquela pessoa, é ter alegria naquela pessoa. Deus não tem alegria em quem retrocede, mas Deus tem alegria naqueles que praticam a palavra.
Pastor, eu caí, eu estou condenado ao inferno? Não. Você está condenado ao inferno se você, mesmo caído, deixar de praticar a palavra de Deus. Entende o que o pastor está pregando? Sim ou não? Porque você caiu, se arrependeu, você vai trabalhar em cima daquilo que você errou e vai começar a praticar. Presta atenção no pastor. Você vai começar a praticar o que é bom aos olhos de quem? De Deus. Praticando. Você que mentia, não vai mentir mais. Falava palavrão, não vai falar mais. O que roubava, não roube mais. O que estava nas drogas, vai parar de usar droga. Ainda que seja impossível aos olhos dele, mas vai falar, com Jesus eu consigo, eu vou praticar a palavra de Deus, porque Jesus carregou minhas dores, as minhas enfermidades, eu vou praticar isso dentro de mim. Aí Deus arranca dele isso. É a prática da palavra que muda a história da pessoa. O que faz a diferença na vida das pessoas é o que pratica a palavra e o que não pratica. Olhando assim, o joio e o trigo é tudo igual. Mas decorrer do tempo, você vai ver quem é joio e quem é trigo. Tem pessoas que aqui estão sentadas, vão ser abençoadas e vão arrebentar. Outras vão ser arrebentadas, porque não praticam o quê? A palavra. Todos que praticam a palavra de Deus, você vê na Bíblia que se deu bem. E você vê as pessoas que viviam uma vida triste, amargurada, hoje está na palavra, está abençoado. Não adianta. Tem pessoas que, jovens que se revoltaram, porque o pai e a mãe é pastor, missionária, obreiro, evangelista. Aí na igreja é uma coisa, em casa é outra. O jovem não tem que se revoltar com isso. O jovem tem que pegar exemplo a palavra de Deus e dizer, eu vou ser diferente deles, para o meu Deus. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Porque tem gente que na igreja é uma coisa, não é? Chega em casa, é um barraco, é ou não é, igreja? Palavrão e tantas coisas. Aí a criança às vezes não entende isso, né? Está entendendo o que o pastor está pregando? Mas essa criança, ela tem que praticar a palavra e ser diferente. Não é imitar o exemplo que está tendo em casa, não é verdade? É imitar o exemplo que está na Bíblia. Glória a Deus. Então, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para onde? Para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação do quê? Para conservar a alma tem que praticar o quê? A palavra. Quem vive na prostituição está preservando a sua alma? Na mentira, no engano, no roubo está preservando a alma? Infiel a Deus está preservando a sua alma? Quem preserva a alma é aquele que pratica o quê? Quem lembra de Zaqueu? Jesus falou, hoje haverá salvação nessa casa. Se Zaqueu não decidisse praticar a palavra, ele ia ficar quietinho. Ah, você salvo e ainda perdoado de todos os pecados que eu fiz, sem fazer nenhum esforço, né? Mas Zaqueu não aceitou isso não. Sabe o que Zaqueu falou? Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quem lembra disso aí? Então foi completo. Ele começou a praticar. Estou arrependido, eu não vou fazer mais isso. Devolver 4 vezes mais? Se devolvesse o que ele pegou, já era grande. 4 vezes mais, não sobrou nada para ele mais. Não sobrou nada não. Aí chegou gente lá, tu me roubou. Ele falou, então toma também, hoje eu tenho Jesus. Ele estava arrependido, ele não estava ligando para as coisas dessa terra. Não foi isso que ele disse? Foi ou não foi? Porque ali ele começou a fazer o quê? Praticar a palavra.
Quantas vezes eu falo, hoje haverá salvação aqui. Uma pessoa sai daqui e vai praticar o que é ruim ainda. Deveria sair daqui, já que chegou salvação hoje na minha casa, eu me arrependo do que eu estava fazendo. Eu vou começar a fazer o que é agradável aos olhos de Deus. Que tem de pessoas, igreja, que estão sendo enganadas e destruídas pelo pecado. Porque ninguém descobriu, ela acha que está no sucesso, né? Mas Deus já está vendo. E o próprio diabo que a convenceu também já está vendo isso. Só está esperando o momento para destruir. Mas é momento de arrepender-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não existe desculpa para não praticar a palavra de Deus. Quem quer praticar pode começar hoje. Amém? Continua a palavra. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Lá em Apocalipse 22, se eu não me engano, fala dos tais que não vão herdar o reino de Deus. Não fala? Lá em Gálatas também fala daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Amém? Coloca aí a obreira, por gentileza. Vai mostrar os que vão ficar fora, né? Então, devemos praticar a palavra de Deus para que nós sejamos inclusos no reino de Deus. Amém? Apocalipse 21, 22, 15. Coloca aí, por gentileza. Fora ficam os cães. Quem é os cães que a Bíblia fala? Não é cachorro, não. É aqueles que vomita. Eu não vou fazer mais isso, eu não quero mais saber disso. E volta a comer o próprio vômito. Eu vou parar com a pornografia, um exemplo. Vou parar com a bebedice. Vou parar com cigarro, com droga, com cachaça. Vou parar com tudo. Vou praticar a palavra de Deus. Mas ao invés de ele ser firme, porque o Espírito de Deus é um Espírito forte, um Espírito moderado, em vez de seguir em frente, o que ele faz? Ele retrocede. E tudo aquilo que ele vomitou que não presta, porque vômito é aquilo que não presta. É aquilo que o estômago não aceita, não é verdade? Então tudo aquilo que ele vomitou, que ele falou que não presta, que é uma sujeira, ele volta a fazer o quê? Aquilo que ele fazia antes. Então esses não entram no reino de Deus porque retrocedeu. E Deus não tem prazer nisso. Então por isso é necessário praticar a palavra de Deus. E não retroceder. Praticar. Não é querer ser melhor que os outros. Se pôr no lugar de pecador. E cada dia você desviando de uma pedra, de uma falsa amizade. Está entendendo ou não? Do pecado, da prostituição. Coisa no seu lar vem. Homens nus, mulher nua, já corta, sai fora. Você entende o que o pastor está pregando? Fugir dessas coisas. Porque isso vai acrescentar o que na vida da pessoa? Vai dar o que para a pessoa isso aí? Hã? Nada. Só destruição. Você sabe, tem pessoas que hoje são casados. Nem direta para ninguém não. Mas pelo marido ou a esposa serem viciados em pornografia no passado, afeta o casamento hoje? Na relação? Ou você não sabia disso? E não estão libertos? Afeta a relação. Afeta por causa do vício. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Então é melhor cortar o mal pela raiz para futuramente ser feliz, não é verdade, igreja? Imagina carregar uma maldição dessa. Não é verdade? Tem gente que carrega isso aí. Então por isso é bom praticar o quê?
a palavra de Deus. Porque você vai carregar a palavra, não é maldição. Você tem que carregar a Bíblia dentro de você. Não é as coisas do mundo. Entende o que o pastor está pregando, igreja? Coloca lá os que vão ficar fora. Os cães, os feiticeiros, olha lá. Os impuros. Os impuros são qual? Esse aí que eu estava falando agora. Os impuros. Os que são inclinados para a carne. Para a coisa do mundo, não foge. Eu estou condenando alguém? Estou ensinando você a fugir disso. A verdade é que quem está assistindo, a pessoa mesmo quer parar com isso. Sabe que tem gente que passa em psicólogo para parar com alguma coisa? Que tomou conta da mente da pessoa? Sabia não? Tem um monte de gente sofrendo em psicólogo aí. Porque domina a mente da pessoa. Dominou por quê? Porque ela praticou tanto aquilo que até sem querer ela faz. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Então, a única coisa que nós devemos praticar todos os dias é fazer o bem, é estar na palavra de Deus. O que é mal nós não temos que praticar, nós temos que expulsar da nossa vida. Tem que praticar em perdoar, em amar, em fazer o bem, em orar, subir monte, honrar pai, honrar mãe. Eu estava vendo um depoimento de um jovem que ele resolveu ser rebelde com o pai e com a mãe. Na verdade, ele já estava querendo ir para o caminho do crime, entendeu não? Aí começou a se rebelar contra o pai e contra a mãe. Aí colocou um lençol preto na sua janela e já não sai do quarto para mais nada. Porque começou a se alimentar do que é mal. Tão jovem. E foi dominado pelas trevas. Por amar as trevas de tal maneira. Tem gente que começa a amar as trevas de tal maneira que ele passa por cima de qualquer um para praticar o que é mal. Aí você fala que aquela pessoa é ruim. Não, ela não é ruim. Ela começou a praticar aquilo e se tornou uma pessoa ruim, má. Ela era boa. Era uma pessoa obediente, uma pessoa amorosa, uma pessoa que temia. Mas por praticar tanto aquela situação, aquilo impregnou nela. Amém? Então, se nós praticar o bem todos os dias, o que vai impregnar na nossa vida? O bem. Você vai fazer o bem e você não vai nem perceber. Vai ser uma coisa, sabe quando você está em você aquilo? Você não precisa fazer força, nem quer mostrar nada para ninguém. Já faz parte do seu caráter, né? Não é verdade? Não tem gente que põe uma roupa sempre, o outro fala bem assim, daqui um dia essa roupa anda só? Não tem gente que fala isso? Então quer dizer o quê? É a mesma coisa, ela impregnou de você. É fazer o bem. Porque eu quero participar do reino de Deus. Quem quer participar do reino de Deus? Ninguém quer ficar fora. Quem quer ficar fora? Ninguém, né? Não é verdade? Ninguém quer ficar fora não. Nem deve. Glória a Deus. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele, o quê? Que ama e pratica mentira. Você vê que fala de prática? Está entendendo ou não? Da mesma maneira que nós temos que praticar o bem, tem pessoas que praticam o mal. Então por isso não tem comunhão Cristo com o diabo, nem a luz com as trevas. Você pratica a palavra de Deus. E por que as suas amizades hoje em dia estão sendo pessoas que não praticam? Não tem coisa errada? Se eu pratico a palavra de Deus, eu tenho que andar com quem pratica. Eu gosto de andar muito de carro. Eu não sou muito fã de moto. Eu até ando. Eu vou começar a fazer umas aventuras de moto, comprar uma moto para dar umas voltas aí, entendeu? Mas não em São Paulo, eu quero ir para a rodovia. São Paulo aqui não. Pegar a marginal ali, Castelo Branco e... Quem topa aí com o pastor? Cada um na sua moto, quem topa? Amém. Vocês estão... Tem que ser... Nós vamos fazer uma mociata. Como é que a gente fala? Motociata, né?
Eu chamar os irmãos da fé nós vamos. É isso mesmo? É. Mas vamos dar um exemplo. Eu gosto de dirigir carro. O irmão gosta de dirigir moto, pilotar moto. Ele não vai me chamar para dar uma volta, porque eu não sou motociclista. Eu estou com carro. Então como é que a pessoa motociclista vai querer dar uma volta com alguém que tem carro? Não, ele vai chamar alguém do mesmo nível dele. Então você vem dizer que pratica a palavra, mas só está buscando pessoas que praticam a prostituição para andar com você, que é mentiroso para andar com você, que diz ser irmão, mas é avarento, ladrão para andar com você. Como é que você pratica a palavra e procura pessoas nesse nível que não pratica para andar com você? Se você pratica a palavra, você vai querer andar com pessoas que praticam mais que você, para você aprender mais. Não é verdade? Você sempre vai procurar pessoas que praticam mais que você, que passam um grau para você de conhecimento espiritual, que avança o seu. Você se sente até abençoado perto da pessoa, porque você pratica. Glória a Deus. Você vai numa academia. Eu vou passar um pouquinho hoje. Posso passar um pouquinho do horário? Pode passar? Pode passar, igreja? Porque eu estou aprendendo também hoje. Eu quero ouvir isso aqui. Porque às vezes, se a gente não absorver bem essa palavra, a gente acaba esquecendo. Você vai numa academia de karatê. Aí você quer aprender o karatê com o mais fraco que tem lá, né? O que apanha de todo mundo? Hã? Que nunca ganhou um título. Não é com ele que você quer aprender, não? Não é com ele que você quer andar nas academias, não? Não é não? E por que você está na academia aqui de Jesus e quer andar com os fracos? Tem coisa errada, tem ou não tem? Ou tu é fraco também, ou está praticando a fraqueza. Sim ou não? Pastor, mas tem poucas pessoas para me encaminhar, é o que apareceu. Então ande com o Espírito Santo. Quando se converter, aí você escolhe para pôr do seu lado. Nunca põe alguém do seu lado que vai te derrubar. Põe alguém que vai te levantar, que vai te ajudar. É bom andar dois juntos, porque se um cair, quando fala andar dois juntos, quer dizer o quê? Dois na mesma fé, dois na mesma prática. Agora tu está andando com quem quer te derrubar, o que pode acontecer contigo? As palavras são negativas. Queira ou não, você está absorvendo aquilo. Está entendendo ou não? Todo dia que passar um louvor, o mesmo louvor todo dia, vai chegar um momento que você vai estar cantando até sem querer. Às vezes você vai lavar uma louça, qual louvor vai sair? O que você está ouvindo todo dia. Então se você está ouvindo coisa negativa todo dia, negativo, todo dia entrando, você acha que não está sendo atingido? Já foi. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Já foi. Quem pratica a palavra aprende a escolher andar nos caminhos do Senhor. Ensina os filhos a escolher o caminho do Senhor. Quando for casar, sabe escolher o marido, a esposa, não anda na emoção, entende ou não? Quem pratica a palavra, ele sabe o que quer para si, tem um pé no chão, está com o pé na rocha, não está perdido. Ele não faz nada por emoção e por o tempo do momento, não, tudo ele faz com o pé no chão, com a consciência pura, sabendo o que está fazendo. Tem pessoas que, por não saber escolher para si e não praticar a palavra como pratica ou como deve praticar, hoje está sofrendo, está presozinho. Tem que praticar a palavra. Praticar. Tudo que é na emoção depois se arrepende. Quem já percebeu isso? É ou não é? Eu vou naquele emprego porque o emprego parece que é bom. Não, você tem que dar uma observada, ver se é isso que você quer. Se a pessoa paga direitinho lá, se é bem remunerado. É ou não é? Tudo que é na emoção, a pessoa se quebra. Pratica a palavra. Você praticando a palavra,
você vai se tornar muito especial, diferente. Jó era temente a Deus, íntegro, reto, e se desviava do mal. Jó era pastor, Jó era obreiro, Jó era sacerdote, não era? Jó era sacerdote, sabia não? Tem gente que fala que não, mas Jó oferecia holocaustos a Deus e só o sacerdote poderia oferecer. Presta atenção. Mas Jó praticava a palavra do Senhor. Tudo que aconteceu contra a vida de Jó, Jó não atribuiu nada a Deus, porque ele praticava a palavra e sabia quem fez aquilo contra ele foi o diabo. Que o diabo veio para quê? Mas Jó falou, Deus deu bem para a gente. Você entende o que o pastor está pregando? Então quem pratica a palavra nos momentos difíceis, ele vai continuar inabalável. E o segundo estado dele vai ser mais abençoado do que o primeiro. Porque pratica o quê? Tem gente que fala, pratica a palavra, mas qualquer coisa guarda mágoa. Tem ódio, tem rancor, tem mais inimizade do que amizade. Aonde vai é uma briga, uma contenda. Então é isso, igreja. Pratica a palavra. Pastor, eu quero ser liberto hoje. Você já está liberto. Pratica a palavra e vai continuar liberto. Senão fica bagunça. Está entendendo ou não? O mal sai e entra, mal sai. Não pode entrar mais. Está repreendido em nome de Jesus. Você vai praticar a palavra e Deus vai colocar uma barreira, um escudo na sua vida. Pastor, tem tal pessoa que está passando mal e ainda está sofrendo com demônios e ela não está fazendo nada de errado. Tu está agindo com o coração. Ela está fazendo assim. Porque se ela não estivesse alimentando, o diabo não estaria mais ali. O diabo só fica onde ele acha alimento. Você entende o que o pastor está pregando? Não. Não haja com o coração. Não é porque você vê com seus olhos e fica com dó, falando que, né? A própria pessoa sabe que ela não está liberta por causa de tal situação. Ela precisa praticar a palavra e se livrar disso, gente. Seja lá o que for. Eu dei alguns exemplos, falei de pornografia, prostituição, não falei de vício, mas tem muitas outras coisas. A pessoa que tem que olhar e falar, eu não quero isso para a minha vida mais não. Acabou, a partir de hoje, eu não mexo mais nisso, eu não toco mais naquilo, vou viver para Deus, vou praticar a palavra. Aí a pessoa vai ser abençoada. Eu já vi pessoas do antigo ministério ficar 10 anos manifestando demônio. 9 anos. Está entendendo ou não? Estava na igreja, orava, ouvia a palavra. A única coisa que não fazia era o quê? Praticar. Quem liberta você verdadeiramente é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade? Nós expulsamos o demônio em nome de Jesus. Mas o que liberta é a palavra. Guarda a palavra e pratica, e o mal nunca mais toca na sua vida. Amém? Então fica de pé e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus escolheu vocês para estar aqui hoje, né? Não é verdade? Eu me senti até à vontade, sabia, para pregar para vocês mais um pouquinho. Porque se eu não me sentisse à vontade, eu não pregaria, não. Você entende o que o pastor está pregando? Eu tenho que me sentir à vontade, tem que ter concordância. Como eu vi que teve concordância, eu me senti à vontade, graças a Deus, e Deus abriu essa oportunidade. Tem gente que quer fazer um culto correndo e já fugir, né? Eu só estou fazendo até as 9 porque foi ordem de Deus, sabia? Deus falou até as 9. Mas se Deus falar para mim, pode continuar até as 11, eu vou até as 11. Porque eu quero pregar a palavra. Porque o que me salvou foi a palavra. Quem conhece a minha origem, eu era o mais perdido aqui desse bairro, aqui da região. O mais perdido era eu. Acho que eu não tinha outro não. Olhando, não tinha não.
Mas eu aprendi que a palavra de Deus é que liberta. E eu só precisava praticar ela. Eu não precisava ser melhor que ninguém, nem mais santo que ninguém, nem fazer nada a mais que ninguém, e nem dar cambaiota, nem dar mortal. Eu só precisava praticar a palavra de Deus. Aí eu comecei a praticar. Aí o pastor falou para mim: o que é que eu preguei tal dia? Eu falei: tal, Mateus tal. E na quinta-feira foi Marcos, e na quarta-feira Jeremias, e na sexta eu tal, e no domingo eu tal. Ele vai arrebentar. Eu falei: eu recebo em nome de Jesus. Lembra disso? O pastor falava e eu guardava aqui, entendeu não? Falava: vou praticar o que o pastor está falando. Está vindo do altar? E fui praticando. Pratica a palavra. Pratica. Coloca na sua cabeça: eu vou praticar. Aprendeu hoje uma palavra? Eu vou guardar ela. Tem que ter a fé. Aí a fé é inteligente. Está fazendo mal para mim, tal coisa? Não vai fazer bem? Não está edificando a minha vida em nada? Só está me trazendo desconforto? Vou parar de fazer isso. Vou fazer o que agrada a Deus. Não é com a minha força, mas é com a força do Espírito Santo. Porque nós não temos o espírito de covardia. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós temos o espírito moderado, cheio de poder, que é o Espírito de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. É só você ver aqui no meio mesmo de nós, da igreja, tem pessoas que sofreram de muita ansiedade, hoje está abençoada, não é verdade? É ou não é? Pessoas que sofreram de depressão, tomavam remédios, tarja preta, porque estava sofrendo nas garras do inimigo, e hoje está vendo que o poder de Deus, o Espírito de Deus, o está conduzindo, né? Não é verdade? E quando começar a praticar totalmente a palavra de Deus, aí o Espírito de Deus não vai só conduzir, mas vai te chamar de filho e vai habitar dentro de você, que é o mais importante de tudo, amém? Glória a Deus. Porque ser chamado de filho e ter o Espírito de Deus dentro de nós é maravilha, não é verdade, igreja? Glória a Deus. Vamos honrar a obra de Deus. A Bíblia falou que nós devemos ser zelosos com a fidelidade também. Não está aí? Coloca aí, obreira, crente. 2 Timóteo, né? Abre aqui de novo. A prática do zelo e da firmeza e do quê? E do quê? Da fidelidade no título. Ó. Ela vai colocar ali, ó. A prática do zelo, devemos praticar o quê? O zelo. Também devemos praticar o quê? A firmeza. E também devemos praticar o quê? Então, se a pessoa ela é fiel hoje, ela dá uma oferta uma vez só na igreja, por mês, ela está praticando a fidelidade? Quem está praticando, ela vai fazendo sempre quando pode, não é verdade, igreja? Ela não é um dia só. Quanto mais pratica, mais ela se aperfeiçoa, não é verdade? Então isso é em todas as áreas, amém? Levanta suas mãos para o céu. Pastor, vou devolver o meu dízimo na casa de Deus hoje. Levanta para o céu a oferta. Vou fazer pelo aplicativo do celular a transferência bancária. Levanta para o céu. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Pai, derrama sobre a vida deles muitas bênçãos, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de pregar o Evangelho, Senhor, e de poder estender esta palavra maravilhosa que o Senhor deu, porque nós não podemos ser somente ouvintes, e eu não posso também, meu Deus, de maneira nenhuma, enganar o povo do Senhor. Devo ensiná-los que o homem não liberta ninguém, o que liberta é a palavra do Senhor. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Digo amém. Todos venham aqui receber uma unção na palma da mão, para ser abençoado. Todos venham. Pode vir todos aqui receber uma unção. Recebam uma unção em nome de Jesus. Deus é bom. Jerusalém, Que bonita. que bonita é
ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é. amém? Igreja, quem está abençoado aí? Quem gostou dessa palavra? É uma palavra que não é muito atraente, né, para quem quer viver no pecado, não é verdade? Não é? Quem quer viver no engano, no erro. É uma palavra que não é muito atraente, mas para quem quer viver na prática da verdade, é uma palavra que é um prato cheio. Para quem quer caminhar na verdade, quem quer ser abençoado e ter paz, dormir à noite tranquilo, não ter acusação, né? Porque coisa ruim é acusação, não é verdade? O diabo acusa dia e noite, né? Quem quer viver em paz, ama uma palavra dessa. Quem quer viver em paz? Quem quer viver em paz? A partir de hoje, vamos fazer o quê com a palavra? Praticar. Pastor, já pratico, amém, já arrebentou em nome de Jesus. A partir de hoje, vamos praticar mais ainda, tá? Fugir do que é mal. Fugir das pessoas que querem te derrubar, dos que querem o teu mal, os que te oferecem droga, bebida, te oferecem prostituição, roubo, engano, fica te arrumando namorado e namorada, sabe? Quem escolhe é você ou é a pessoa hoje em dia? Tá um rolo danado, né, rapaz? Quem vai casar é tu que tem que escolher. Sai dessas pessoas, fica aqui, né, sai fora disso. Quem escolhe é tu, rapaz. Tu tem que ter pé no chão, orar e falar, Senhor, eu estou decidido, é ali. A pessoa que fica mostrando, ali é carne. Ali é para fazer o quê? Destruir a vida da pessoa. Fica mostrando, cada hora mostra um. Está amarrado isso aí. Tem que fugir, não é verdade, igreja? Glória a Deus. Feche os olhos, vamos abençoar a sua chave, tá? Diga graças a Deus. Senhor, abençoe e consagra o azeite, Senhor. Iremos ungir todas as chaves, em nome de Jesus. Pai, leva o teu povo para casa guardado, livrado, Senhor, de todo mal. Senhor, é certo que a palavra do Senhor nos orienta a praticar o que é bom. E a verdade hoje nos colocou diante de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Pai, a palavra foi pregada. Se alguém se sentir incomodado, sair com raiva e pensando mal, limpa o coração da pessoa, Senhor. Para que veja que o mal não procede nunca do bem. Os que amam o bem vai andar na palavra do Senhor, vai viver na palavra do Senhor. É certo que falamos muitas coisas, mas quem ama a verdade não vai ficar procurando o defeito ou o erro que o pastor falou, não. Ele vai absorver a palavra do Senhor e vai praticar. Não vai procurar defeito nem erro. Porque reconhece que é falho, pequeno, assim como o pastor é falho e pequeno. E também busca acertar na presença do Senhor. Assim buscamos juntos, na mesma fé, seguir o Senhor até o fim. E o espírito que o Senhor deu para nós não é um espírito fraco de covardia, não. É o espírito do poder, moderado. O espírito que nos ensina a ser sóbrio, que nos ensina a orar sempre e nunca esmorecer, que nos ensina a confiar, a obedecer. Pai, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Estenda a mão direita para o lado do pastor. Domingo agora é a Santa Ceia, tá? Que dia é a Santa Ceia? Hoje nós vamos limpar a igreja, vamos deixar limpinha, para que todas as pessoas estejam aqui na casa do Senhor, com a igreja limpa, brilhando. E na Santa Ceia você vai estar conosco aqui, amém? Quem pratica a palavra de Deus falta numa Santa Ceia? Porque a Santa Ceia é o mais importante da vida de um cristão. É a cerimônia mais importante, é a Santa Ceia. Nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Eu quero todos vocês aqui praticando a palavra junto conosco. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Estenda a mão direita para cá. Diga, pastor. Tchau, pastor.
Deus abençoe, igreja. Tchau, igreja. Deus abençoe.